Diante das adversidades, visualize o Salvador no Getsemane. Na verdade, nós viemos à Terra a sermos provados. E muitas adversidades acontecem. E eu tenho colocado para mim como meta, em todas as adversidades, em todas as circunstâncias adversas, momentos difíceis, de tentação, de provação, momentos duros que eu passo, visualizar o Salvador no Getsemane. Por quê? Porque ele veio também à Terra para cumprir uma missão. E ele cumpriu de fato. E ali no Getsemane, ele, inclusive, uma das gotas daquele sangue foi por cada um de nós. Então, de repente, você está diante de uma situação adversa, você pensa em desistir, ao visualizar o que o Salvador fez no Getsemane, de não recuar, você também não vai ter o desejo de recuar. Então, eu sempre coloco isso para as pessoas, principalmente para quem está saindo para o campo missionário. Você vai encontrar dificuldade, mas quando encontrar as duras dificuldades, visualize o Salvador. Ele não desistiu, então não desista. Assim como ele fez uma missão honrosa, faça também. Então, quando a gente realmente visualiza o Salvador no Getsemane, a gente tá visualizando, olhando para o futuro com fé. Isso é realmente incrível. Então, eu acredito que é isso, cara. Tipo, independente de tudo, como você falou, né? A gente vai passar por guerra, fome, etc, de desafio na vida, etc e tal. Só que eu tento ver essas coisas como um aprendizado, sabe? Porque a gente nunca perde, pô. A gente nunca perde. Ou a gente já ganha, ou a gente ganha ou a gente aprende. É um dos dois, a gente nunca perde, né? Então eu tento sempre, quando eu tô passando por alguma coisa difícil assim na minha vida, ou com algum amigo tá passando, né? Eu tento dar dicas pra ele de tentar ver esse outro lado, né? Porque nossa mente, ela é muito, ela só quer ver o lado negativo, né? Nossa mente, ela só busca, tipo, ela não quer pensar muito, ela quer, tipo, ficar de boa ali, né? Naquela mordomia, né? Na zona de conforto. Só que nós temos que compreender que temos um plano. O Senhor é misericordioso com a gente, sabe? Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E ninguém tem esse desafio, né? O presidente Utidói falou isso, né? Não é porque você tá aqui que você é filho do Pai Celestial que nós estamos num plano perfeito que você vai ficar de boa na vida. Não, claro que não. Muito pelo contrário, a gente vai passar por coisas difíceis, duras, né? Porém, a gente vai crescer muito. É aí que nós vamos conhecer, tipo, o que é bom, o que é amargo. É aí que vai conhecer, tipo, o discernimento, entende? Então isso é bem legal. Quando nós passamos por isso, nós podemos compreender melhor sobre a vida, sabe? Isso é bem legal. Depois que minhas tentativas de revivê-la se mostraram inúteis, fui tomado por um enorme sentimento de choque e tristeza. Então, para ver que até o presidente Nelson, conhecedor amplo Plano, né, de do salvação. plano de salvação também, sentiu um choque, também sentiu tristeza, né? E o testemunho dele não é qualquer um testemunho, não. O testemunho dele é, tipo, é muito... Cara, eu fico pensando assim... Uma vez eu tava conversando com os amigos, né? Eu fiquei, cara, tipo, como deve ser, tipo, passar um dia só, que se umas horinhas com um apóstolo, com uma autoridade assim, sabe? Deve ser surreal, cara, demais, né? O testemunho que os caras têm, não tem explicação, né? É muito louco. Mas mesmo assim, eles passam por isso. Porque às vezes nós estamos aqui nessa posição, nós estamos assim, acho que eles não passam por coisa difícil, não. Só eu sei que eu tô passando a minha vida hoje, né? Eles não passam por isso, não, tá tudo bem. Não tá? Experiência clara aí, ele perdeu a esposa dele, né? Não foi só ele, mas também tem outros profetas que perderam a esposa e passaram por muitas coisas difíceis, né? Mesmo assim suportaram. O testemunho que ele tem no Pai Celestial e Jesus Cristo, né? Isso é bem legal. Eu me coloquei no lugar do presidente Nelson. Nossa, como deve ter sido duro. Ele, como médico, ele fez de tudo. Como médico, tentar reanimar. E, com certeza, ele usou a autoridade e o poder do sacerdócio também. E eles estavam ali, vendo um programa, de mãos dadas, e, de repente, subitamente, ela vai e parte. Então, eu me coloquei no lugar dele. Nossa, como aquilo ali abalou. Mas ele disse uma coisa também. Sua partida súbita nos ensinou uma lição muito importante. Agora é o tempo de nos prepararmos para encontrar Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Os profetas de todas as eras assim o declaram. Esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Então, essa declaração dele, isso que ele aprendeu, é uma lição para nós de verdade. Tá? O que nós estamos fazendo não é nem hoje, é agora. Quais os projetos, quais os planos que nós temos
para de fato estar ok com o Pai Celestial. Ele fala muito sobre a esposa dele, o quanto ela fez isso, né, nos dias dela. E são coisas simples, como o Léo falou, que ela era um exemplo de bom ânimo, que ela era um exemplo de fé, que ela ensinou ele a amar, a orar e ser um bom pai, um bom avô. Eu achei isso incrível porque eu fiquei pensando no próprio legado que a gente deixa, né, aqui em vida. Eu achei interessante porque eu me questionei, o que eu tô fazendo hoje pra realmente deixar essa marca pra... Eu fiz algo bom hoje, eu gostei muito do que o irmão Portilho estava me enviando alguns vídeos, algumas citações hoje, e eu achei muito interessante que ele compartilhou um hino, que é Neste Mundo. Esse hino, ele é realmente muito especial. A gente tem que sempre estar fazendo essa autoanálise, né? Será que eu ajudei alguém hoje? Eu servi alguém hoje? Pode ser um simples sorriso, não é realmente algo grandioso, tipo, andar 5 quilômetros pra visitar alguém. Mas um simples sorriso pode mudar a vida de alguém e a gente nem se dá conta muitas vezes disso. Então, realmente é muito lindo como ele fala da esposa dele nesse discurso, do quanto ela demonstrou isso todos os segundos da vida dela. Ele fala isso, que ela vivia cada dia da vida dela como se fosse o último. Eu realmente fiquei pensando nisso, porque será que eu tô fazendo isso? Será que eu realmente tenho essa consciência de que hoje é o dia pra me preparar? Não tem amanhã. Amanhã tá tarde demais. né? Pode ser tarde demais. Então, essa é realmente incrível. Sobre o quanto a gente precisa fazer hoje, agora. E não só, por exemplo, servir, mas também o arrependimento, as nossas metas, os nossos sonhos. Às vezes a gente deixa pra depois. Procrastinação. Procrastinação é um dos nossos maiores inimigos aqui, quando a gente pensa nisso de se preparar hoje. Por que a gente procrastina? Por exemplo, a questão de você ler as escrituras. O próprio presidente Nelson, certa vez, ele disse que ele prefere ler as escrituras pela manhã. Por quê? Porque quando ele, né, depois que ele começa a se arrumar, a sair para o trabalho, o tempo não é mais, né, não tem mais tempo para outra coisa. É o tempo para o trabalho e tudo. E então vamos supor que ele tivesse que se arrumar por volta de 6 horas da manhã, ele acordaria meia hora antes, né? Ou então 1 hora antes para orar e ler as escrituras. Ali aquele tempo seria dele de fato, porque depois é trabalho, é família, é uma série de coisas. Então eu vejo muito também nas pessoas a questão de elas serem, aquela pessoa ali é envolvida com o evangelho. Eu não gosto de usar a palavra envolvimento, eu gosto de usar comprometimento. Então, o envolvido com o evangelho, ele apenas está ali presente, faz parte do grupo, é um membro da igreja, mas o comprometido não. Além de ele estar no grupo, ser um membro mesmo da igreja, ele se apresenta para o trabalho. Ele não deixa as coisas para depois. Então, essa questão de procrastinar, ficar adiando, o próprio templo, como foi falado aqui, amanhã eu vou e tal. Você precisa agendar e fazer com que aquilo de fato aconteça. Eu lembro que o Helder Queiroz, que hoje é presidente do meu coro, né? Presidente Queiroz, ele um dia marcou para ir no templo e começou a aparecer trabalho de todo jeito. Ele já tinha aquela meta. Então o que ele fez? Guardou tudo, se arrumou e foi. Depois ele prestou esse testemunho dizendo, olha, se eu não fizesse aquilo, mais uma vez eu não iria ao templo. Então, você traça a meta e cumpre. Eles usaram um pote e aí eles colocaram como 2 bolinhas, 2 ou 3 bolinhas dentro do pote. E tinha também areia, o açúcar, né? Enfim, pó. E se você colocar o açúcar, o pó primeiro, e aí depois de colocar as bolinhas, elas não vão encaixar ali. Mas se você colocar as bolinhas primeiro, o açúcar ou a areia, aí vai preencher todos os espaços que falta e vai caber dentro do pote, né? Isso, eu lembro que quando eles deram essa mensagem, era falando sobre prioridades. Que a gente precisa estabelecer as nossas prioridades e ver aquilo que realmente importa mais. Como o irmão Coquinho falou, às vezes a gente tá colocando a prioridade nas coisas erradas, né? Eu gostei muito no discurso que fala sobre a gente colocar a escada na parede errada.
A gente tá colocando a nossa prioridade nas coisas que realmente não importam. Lá fala de um homem que ele tipo, trabalhou muito durante a vida dele, praticamente não dava atenção para a família, para os filhos, enfim. E aí chegou no momento da vida dele em que ele ficou muito rico, mas ele descobriu que estava com uma doença e nenhum tratamento do mundo poderia ajudá-lo. E ele tentou usar do dinheiro dele para tentar encontrar uma solução, mas depois de alguns dias ele faleceu, porque nem todo o dinheiro do mundo poderia ajudá-lo naquilo, né? Porque ele não poderia comprar aquilo, ele não deu prioridade ao que realmente importava. E eu só fiquei pensando que às vezes a gente acha que o nosso tempo ele é que nem um cartão de crédito. A gente, a gente gasta hoje e aí a gente recupera depois, né? Mas não funciona assim. Cada minuto que a gente perde é literalmente tempo perdido. Eu penso que a procrastinação sempre existiu, né? Sempre existiu. Só que hoje tá muito mais fácil a gente conhecer o tema, né? Procrastinação e o real significado dela, né? Mas é muito louco pensar assim, porque realmente a gente tem que colocar prioridade naquilo que importa. Porque se a gente pensar hoje, ó, todo mundo que trabalha, todo mundo estuda, tipo, nós temos chamada na igreja, e realmente a vida é muito louca, né? Muitas coisas vão acontecendo, o tempo passa muito rápido. Só é aquela coisa que você falou, né? Nós temos que colocar prioridades. O que é prioridade pra mim hoje? Ler as escrituras ou ficar mexendo no celular, né? O que é prioridade pra mim hoje? É, tipo, dar atenção pro meu pai, meus filhos, ou, tipo, sei lá, lavar uma louça, entende? Então, tipo, não que lavar a louça, para filho não é prioridade. Com certeza é prioridade, mas, tipo assim, mesmo que você, tipo, vai encaixando as coisas ali, você vai tendo tempo, né? Pra fazer as coisas, né? E pensando nisso, tem um discurso do presidente Nelson, bem celestial, eu gosto muito desse discurso, né? Ele dá algumas dicas aqui de como deixar isso de lado, e ele fala bem assim: ao pensar celestial, vocês perceberão que estão evitando qualquer coisa que lhes roubem o arbítrio. Qualquer vício, seja videogame, seja jogo de azar, dívidas, drogas, álcool, raiva, pornografia, sexo ou até mesmo comida. Ofende o Senhor. Por quê? Porque sua obsessão se torna seu Deus. Vocês buscam sua obsessão, não a Deus. Para encontrar consolo, se vocês sofrerem com um vício, busquem ajuda espiritual e profissional de que precisem. Por favor, não permitam que a obsessão roube sua liberdade de seguir o fabuloso plano de Deus, né? Então, tipo, nós temos que ter controle, né? Claro. Eu tô... A partir do momento que você compreende que você está sendo um procrastinador, né? Que você precisa fazer aquela coisa e você não faz, o que eu preciso melhorar aqui, né? Então, não vou fazer mais isso, vou colocar mais um negócio na minha agenda para mim poder, tipo, fazer isso. À medida que você vai fazendo, você vai melhorando e se avaliando, né? Como é que eu tô aqui na minha rotina? Tá legal? Preciso mudar. Não fiz hoje? Beleza, errei. Vou fazer amanhã. Não, mas amanhã eu tenho que fazer. Se eu não fazer amanhã, eu não vou, tipo, ver recompensa nisso aqui, resultado nenhum, né? Então, acho que o Senhor, ele é muito misericordioso com a gente, de verdade. A gente tem um Espírito, né, para nos guiar. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, quando nós estamos atenados, né, tipo, realmente de servir as pessoas, de ajudar a viver o evangelho, o Senhor, ele nos consegue nos alertar: opa, esse caminho não, tá errado, tá vacilando aqui, ó, bora pra cá que aqui é o melhor, né? Então sempre vai tipo, ter um puxão ali, sempre vai te dar um... A gente vai saber se a gente tá sendo procrastinador ou não, sabe? E é interessante que as coisas elas acabam se encaixando, né? Como, por exemplo, o exemplo que os missionários usaram. Tem uma citação que diz que quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, né, trata como prioridade, todas as coisas elas vão entrar em seu devido eixo ou vão ser eliminadas da nossa vida, se for necessário. Então, o Senhor ele realmente faz com que tudo entre no seu devido eixo quando a gente confia nele, quando a gente bota as coisas dele como prioridade na nossa vida. Algumas pessoas vivem como se não houvesse um dia de acerto de contas. Outros desperdiçam o tempo atual. Aí ele coloca duas situações aqui, né? Com incapacitante temor do futuro, né? As pessoas elas não conseguem fazer nada porque tem medo do futuro, né? Tem medo do que pode acontecer, tem medo do amanhã, tem medo da reprovação das pessoas. E aí ficam paralisados. E aí ficam paralisados. Aí vem depois, né? Ou uma paralisante preocupação com os erros do passado. Poxa, mas eu errei no passado, não deu certo, não funcionou, né?
Enfim, né, situações aí que de repente quem está ouvindo a gente aí, né, e teve algum erro no passado, e essa mesma situação, alguma coisa aparece bem parecido, né, com um erro seu do passado, e aí você fica tão preocupado que você não consegue seguir adiante, né? É, e aí volta o que a gente sempre tem que frisar a respeito da expiação do Salvador Jesus Cristo, que ela chega em todo lugar, né? Ela chega na mais funda ferida que a gente possa ter. E a gente não precisa ter esse temor do futuro, a gente não precisa ficar paralisado com essas preocupações a partir do momento que a gente consegue compreender melhor a expiação do Salvador. Aprenda com o passado, viva o presente e qualifique-se para o futuro. Então, o passado, por mais bizonho que ele tenha sido, ele diz, aprenda com ele. Aprende. Estamos hoje? Então vamos viver o hoje. E Agora, nós né? estamos aqui exatamente num debate falando como nós podemos agir agora, né? Nos qualificando para o futuro. Então, 3 tempos muito importantes, né? Para cada um viver. Aprenda. Passado, só aprenda com ele. Presente, viva, mas para o futuro, qualifique-se. Quando a gente pega aqueles ponteiros de sol, Sim. a parte do passado, que já passou, ela tá em sombras, né? E o futuro também não pertence ainda a gente. Mas a gente tem o quê? A gente tem o agora para se preparar, para dar nosso melhor, para ser a nossa melhor versão, né? Mesmo que seja 1% todo dia, é o agora que a gente tem, é o agora que a gente possui. Então, eu achei muito interessante o que você falou, porque às vezes a gente fica realmente paralisado. A gente falou sobre alguns motivos da procrastinação, mas tem vezes que realmente é simplesmente o medo de falhar. O medo de não conseguir, de talvez, eu vou me esforçar, mas eu sei que eu não vou conseguir. Por conta das limitações que a própria pessoa enxerga em si mesmo, né? A gente hoje trabalha fortemente com 3 situações que é o mal do século XXI, que é a ansiedade, né, que é Uhum. justamente a paralisante preocupação que é o temor do futuro, né, é a ansiedade, né, o estresse, que é o presente, né, o tempo todo a gente está ali estressado, tá agitado, né, e a depressão, que é a paralisante preocupação com erros do passado. Então, de repente, cada um de nós que estamos aqui, quem está ouvindo, sofre de um desses, se não dos 3. Com certeza. E isso a gente, Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, acontece, né? Você está estressado, tá ansioso, sofre de depressão, é uma loucura, né? Algumas pessoas Sim. precisam de medicamento mesmo, Uhum. né? E a gente vai estar falando exatamente sobre isso hoje. Como é que a gente consegue se livrar da ansiedade, do estresse, da depressão, né, através do Salvador Jesus Cristo? Antigamente, eu achava que depressão, ansiedade, essas coisas, era uma questão de fraqueza espiritual. Eu achava isso. Mas depois eu comecei a ler, comecei a ouvir algumas pessoas. O próprio Elder Holland, um dia num discurso ele disse, olha, eu nunca tive problema financeiro, eu nunca tive isso. E um apóstolo, né? Que passou pela essa questão de ansiedade e depressão. É um discurso muito bom dele, né? Aí foi quando eu disse, espera aí, eu estou totalmente errado. É só uma questão de espiritualidade, uma questão espiritual. Eu Holland é um santo homem. E ali eu comecei a ter uma outra visão, né? A questão como foi falada, procurar as pessoas, os profissionais, né? Os profissionais competentes naquela área. E eu penso assim que a nossa função como líderes, como membros da igreja, é sempre levar alegria e motivação para as pessoas. É por isso que o Léo vive dizendo, o Portilho é só sorriso, o Portilho é só alegria. Mas, gente, não dá para hoje a gente não ser assim com as pessoas. Se nós queremos contribuir com o crescimento do reino, nós queremos mesmo contribuir, é isso, é colocar no rosto o semblante de Cristo. É alguém que está ali desanimado, você, não, vamos lá. Ei, o que é isso? É lá para cima olhar, não é para baixo não. Vamos para frente e para o alto. Porque às vezes as pessoas vão para frente, mas vão para baixo. Não, é para frente e para o alto. Então,
Nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. Né? Tipo, o presidente Nelson passou por isso, ele passou por isso. Ele teve realmente depressão, né? Então a gente vê que não é uma coisa tão simples, né? E tá acontecendo muito hoje com os jovens, com nós mesmos, com a vida da igreja, etc e tal, né? E acredito que é isso mesmo, né? Pegando o que o Postilho falou, é isso mesmo, ter tipo das palavras dele. É a gente ser tipo essa pessoa alegre, né? A gente identificar ali, pô. A gente tem, aí lá na aula a gente tem um grupo de amigos, né? A gente, tipo, faz reunião familiar toda segunda-feira na casa do bispo, né? A gente tem um grupo lá, a gente se fala, a gente brinca e tal. E é bem legal. Aí toda segunda-feira a gente faz reunião familiar, né? E teve um dos nossos amigos que faltou, né? E etc e tal. A gente viu que ele não tava muito bem. E a gente marcou pra ir pro templo. Chamamos ele, a gente foi merendar. E é algo muito bom, sabe? Tipo, você vê como a pessoa entrou antes do templo e como ela saiu. Muito diferente, né? Ver como é que é o semblante daquela pessoa muda. Eu tô falando só de uma coisa, né? Mas tem várias coisas que a gente pode fazer pra ajudar um jovem, pra ajudar qualquer outra pessoa que tá passando por isso, né? Acho que a gente tem que dar o exemplo mesmo, né? Identificar aquela pessoa ali, pô, tá precisando de alguma ajuda? O que que é? Né? Tipo, bora lá. Você tem que ser amigo de verdade, porque quando a depressão ela vem, você não vai falar pra qualquer pessoa. Tem pessoas que não falam nem pro pai, nem pra mãe, nem pra alguém da família. Vai falar Precisa ter um vínculo de confiança. tem que ter um vínculo de confiança, né? E aí você tem que ter o tato, né, pra lidar com isso. E ajudar ela a procurar ajuda profissional, caso ela precise, ou você mesmo pode ajudar ela uma ajuda ali. Quando a gente está falando ali sobre a paralisante preocupação com os erros do passado, de repente, tem pessoas que estão ouvindo a gente aí que estão doidas para casar, né? Já tem até o eleito e tudo, mas de repente porque viu que o pai não tratou bem a mãe, porque a mãe não tratou bem o pai, né? Ou os avós, ou os tios, alguém ali, né? Não teve de repente ali o comportamento esperado, né? E aí isso paralisa a pessoa. E é algo simples, né? Que talvez, tipo, a conversa ali entre eles pode ser resolvida também, né? E aí o cara, de repente, sofre uma ansiedade de pensar assim, rapaz, hoje eu trabalho, eu ganho R$ 1.500. Mas como é que eu vou casar com R$ 1.500? Porque eu tenho que pagar a água, a luz, o aluguel, tenho que comer, tenho que ter internet, eu tenho que levar minha esposa para chupar um picolé, né, com R$ 1.500, né? E aí a ansiedade te traz isso também. Sim. E aí tu fica lá com esse temor do futuro, né? Será mesmo que eu vou casar? E tá todo mundo falando que se eu casar, se eu guardar os mandamentos, eu vou ser abençoado. Mas até agora eu não fui, né? Aí a gente esquece daquele segundo passo da fé, né? Que a partir desse momento da fé, de você concluir o mandamento, é que você vai ser abençoado. Todos os dias lidando com essas pressões, eu sempre falo para os alunos da minha aula de sábado que as pessoas elas são como um iceberg. A gente não sabe o que elas estão passando, o dia que elas estão tendo, as dificuldades, traumas, ansiedade, depressão, a gente não sabe. A gente vê só o que tá na superfície, né? O que é mostrado. Mas é por isso que é tão importante a gente ser gentil, a gente ser bondoso. Porque o mundo tá precisando disso. Já tem gente muito carrancuda, muito triste. E a gente realmente precisa ser esse diferencial, ser essa luz para as pessoas, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam felizes, para que elas possam sentir o amor do Pai Celestial e ver elas mesmas pelo que elas realmente são, né? Por serem filhas de Deus. Então isso faz toda a diferença. Gostei muito de a gente ser gentil, sorrir mais. E muito obrigada, irmão Portilho, por ensinar isso pra gente tão bem, de verdade. Algumas pessoas, às vezes, elas já deram um passo inicial para uma mudança, tá? E, de repente, nós, como julgadores, vamos lá e começamos a julgar à medida que ela fala em alguma coisa. Isso é terrível. O presidente Brigham Young, ele disse, muito cuidado quando vocês forem julgar uma pessoa. Vou dar um exemplo bem rápido. Certa vez um irmão da igreja que ainda estava um recém-converso, ele paramos perto da feira, não, para aqui que eu quero comprar uma banana. Eu podia muito bem chegar, não, irmão, você está errado e tudo mais, hoje é domingo, não pode comprar. Eu simplesmente disse para ele uma coisa, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa que tem uma palma de banana, eu vou lhe dar. Eu disse para ele, então, ele depois chegou comigo e me agradeceu muito, irmão, Portilho, você estava me ensinando não comprar no domingo, mas não falou nada assim, em termos, não me julgou nem nada. Então, nós temos que ter muito cuidado ao julgar uma pessoa, porque ela pode já ter dado
passo inicial para o arrependimento e para a mudança dela. E à medida que você vai e começa a criticar, você atrapalha. É meu próprio filme. De você se imaginar como se você fosse o protagonista de um filme. E nesse discurso ele fala o seguinte, que a nossa vida é realmente como se fosse um filme. A gente tem que pensar que a todo momento nós estamos sendo filmados, né? As nossas ações, os nossos pensamentos. E que nós, além de sermos os protagonistas, nós somos os roteiristas. A gente decide as pessoas que vão entrar, as pessoas que vão sair. A gente decide como a gente vai fazer as filmagens. E também a gente pode aplicar os cortes quando algumas cenas não saem como a gente planeja, que é o arrependimento diário. Eu gostei muito desse. Eu fiquei pensando muito nesse discurso porque ele se encaixa perfeitamente no que o presidente Russell Menescal ensinou, que é justamente sobre a gente aproveitar cada dia como se fosse único, né? Como se ele realmente fosse o dia da nossa vida. De a gente pensar, chegar no final do dia e a gente avaliar as cenas do nosso filme e pensar: será que isso aqui realmente condiz com o que eu quero pra minha vida? Será que realmente isso aqui vai me ajudar a ser melhor? Será que isso realmente vai me ajudar a progredir e alcançar o meu potencial? Será que eu poderia tirar essas cenas? Será que eu tenho que me arrepender nesse sentido? Então, isso é uma coisa que realmente me ajuda, me anima bastante, porque a gente saber que o Pai Celestial, ele nos vê como uma prioridade dele, a gente passa a tratar ele como prioridade também. Isso nos ajuda. Você falou em arrependimento e ele cita, né? E agora é o tempo, mas como podemos nos preparar? Ele diz que o começo é com arrependimento. Exatamente. O começo com arrependimento. É o ponto de partida. Então, se hoje nós temos alguma coisa a colocar em dias, o agora, é como disse o próprio presidente Nelson, nós temos que nos arrepender diariamente. O arrependimento, ele é realmente algo incrível. Ele é incrível. Literalmente, qualquer coisa que seja eliminada ao modo do Senhor, ela desaparece para sempre. Isso é algo poderoso na realidade. Porque a gente pode mudar a nossa história por conta do arrependimento. A gente pode mudar tudo. E a expiação, ela traz isso para nossa vida. Laura, eu li um discurso um dia, que a pessoa ela fez essa pergunta no discurso: será que nós sabemos nos arrepender? É incrível. Boa É pergunta. verdade. Nós sabemos, é preciso o arrependimento, mas nós sabemos nos Qual é o arrepender. passo, né? Com arrependimento. Então, como é que eu sei que de fato eu me arrependi? E aí ele falou: se você consegue sentir a alegria novamente, se você. Não significa que você não vai pensar no que você fez. Você tem essa lembrança porque isso te ajuda a evitar novamente. Um sinal ali de alerta, né? Exatamente. E é algo na realidade que vai te ajudar a ter em mente e não fazer mais. É como se fosse um mecanismo de defesa. Mas ele falou que a gente sabe que se arrependeu porque a gente não faz de novo. A gente não faz de novo e a gente fez da forma do Senhor, então tá tudo certo. Mas ok, olha só, a gente falou muito sobre o quanto é importante se preparar para encontrar Deus, sobre a gente fazer isso no agora, nos dias de hoje. Mas assim, na prática, como é que a gente se prepara para encontrar Deus? Como é que a gente pode realmente aproveitar cada minuto da nossa vida? Eu sou muito fã, tipo, daquela coisa, né? Tipo, de fazer o básico bem feito. Sério, tipo, o básico, eu amo fazer o básico. Qual é o básico, Léo, que tu faz, que tu indica para as pessoas fazerem, né? Cara, ler as escrituras todos os dias. Né? Tipo assim, eu geralmente gosto de escutar, eu leio as escrituras, tipo, indo no ônibus, né? Porque ele é mais tranquilo pra mim. Então eu pego, tipo, tenho um bloco de notas, né? Do lado do meu celular. E entro no ônibus ali, sento e vou lendo. Né? Vou estudando ali, vou botando o bloco de notas no mesmo celular. Tipo, não precisa de um caderninho ou uma agenda ali do lado, né? Porque não tem nem como busão, tipo, indo no busão ali, não tem como fazer, né? Mas eu gosto de fazer isso. Né? E à noite, tipo, eu gosto da escritura física também. Né? Então eu tiro ali, tipo, 20 minutos ali de manhã e uns 10 minutos à noite. Tá? E eu anoto aquilo que eu aprendi naquele dia. Né? Então eu sou muito fã do básico, né? Fazer escritura, fazer orações, né? Fazer jejum ali, que a gente sabe que precisa fazer jejum. E todo primeiro domingo do mês, né? Pagar ali sua oferta ali e ir pro templo. Minha meta, tipo, eu tava falhando, né? Em relação a ir pro templo. Porque minha rotina tava muito louca, né?
Porque tem faculdade de segunda a quinta, e é 2 tempos. E não tinha como eu ir pro templo, né? E a gente tava responsável pela atividade dos CEJAs aqui da Estaca Manaus, né? Aqui no Instituto. Porque o único dia que eu não tenho aula é sexta-feira. E justamente era dia da atividade. Mas como deu uma pausa agora, ainda vai voltar pro templo. E aí eu vou conseguir, tipo, me organizar melhor, né? Então eu acredito que é isso, cara. Você tem que colocar aquilo que você realmente quer, né? Prioridade na sua vida. Aquilo que a gente falou, né? De não procrastinar, sabe? E de ver. Isso aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar o quê com isso? Né? Cara, tipo, é só você estudar a escritura. O que você vai ganhar quando você estuda a escritura? Eu vou sentir mais paz, eu vou ter conhecimento, meu testemunho vai ser nutrido, né? Eu vou ter mais alegria, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou ser alegre, eu vou ser mais feliz. E quando eu jejum, eu vou ganhar o quê? Promessa que o Senhor nunca vai deixar passar nada na tua família, entendeu? Não deixa faltar nada, de verdade. Eu sou uma testemunha em prova disso. Né? E do templo. Cara, você vai entrar lá, você vai sair com um semblante muito diferente. Tem um conselheiro da minha estaca, né? Da estaca não, da ala, o irmão Davi. Ele, tipo, não tinha nem entrado no templo ainda, né? Tá se preparando pra entrar no templo e tudo mais. A gente tava na aula ali de preparação. E aí, o irmão comentou bem assim: tá, mas como que é entrar no templo e tudo mais? Aí, o irmão comentou bem assim: cara, é muito louco você vai entrar no templo. Você entra no templo e você diz lá com poder, como se fosse super-homem, que você vai dominar o mundo. Então, mais ou menos assim, é o sentimento que você tem. Não tem como explicar muito assim o sentimento sobre o templo, sabe? Mas eu sei que o templo é muito bom. E não tem outras coisas que, pra mim, sabe, de verdade. Uma criança, ela tem que tomar só leite até os 6 meses. Até os 6 meses ela só tem que tomar leite, nem água. E depois disso que a gente vai introduzindo os outros alimentos, né? Mas é justamente isso, o básico bem feito. A gente começar justamente pelo começo, né? Parece uma frase redundante, mas é verdade. Começar pelo estudo das escrituras, pelo jejum, frequência ao templo, todas essas coisas que o Léo falou. No discurso fala muito sobre dízimo, sobre ofertas de jejum, Convênios, né? sobre convênios, sobre essas coisas que a gente vê como mais básicas do evangelho, né? Que a gente precisa fazer. E à medida que a gente for se fortalecendo nessas áreas, o Espírito Santo ele vai estar do nosso lado, ele vai estar orientando o que a gente precisa fazer para ser melhor. A irmã Joyce acabou de comentar aqui, inclusive, e eu peguei o 1% todo dia. É incrível porque o Espírito Santo, ele é realmente nosso amigo mais sincero. Se a gente está fazendo o básico, se a gente está ali se esforçando para dar o nosso melhor, o Senhor ele vai acrescentando e vai mostrando pra gente o que a gente precisa fazer para melhorar cada vez mais. Para melhorar esse 1%, né? Às vezes é algo simples que a gente precisa melhorar. Eu preciso orar de joelhos com mais frequência. Eu preciso sorrir mais quando eu tô saindo na rua. E essas pequenas coisas o Espírito ele mostra. Porque se ele mostrasse tudo de uma vez, tudo que a gente precisa fazer, uma lista, a gente ia ficar A gente não ia desanimado. fazer. E ele não ia Isso se a fazer. gente voltar lá para Moisés, ele recebeu primeiro um monte de mandamento, não foi? E aí ele voltou lá com o Senhor, o que ele fez? Senhor, o povo aqui não tá preparado, não é isso? Esse negócio aqui tá... Se eu levar isso aqui lá, não vai resolver muita coisa, né? E aí foi lá, quebrou as placas e vieram 10 mandamentos. Né? A lei de Moisés, ela tem 613 leis. Né? Tem lei para tudo. Tem lei para comer peixe liso, tem lei para comer... Tem muita coisa. E aí o Salvador, quando esteve aqui na Terra, a respeito da simplicidade do que a irmã está falando, ele resumiu tudo isso daí. Né? Esse montão de leis, esse monte de mandamentos, em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aqui tem uma parte que ele fala, a esperança dele para nós é a vida eterna. Qualificamos-nos para ela por meio da obediência aos convênios e ordenanças do templo. Então lá no templo a gente aprende tudo, né? Desde o leite dali que vocês estão falando, né? Desde o princípio, né? Inclusive na aula do coro que nós tivemos agora esse domingo a gente falou muito sobre isso. Né? O que é uma doutrina profunda? Porque para mim doutrina profunda é fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e guardar os mandamentos. Mais profundo que isso não existe. Né? Então muitas das vezes a gente fica procurando algumas situações, algumas coisas que não vão levar a gente de volta à presença de Deus. Não vão resolver a nossa vida nesse momento. Não vai tirar o nosso estresse, depressão e ansiedade. E a gente está muito preocupado com isso. Né? Achando que
De repente a gente vai ter uma oportunidade de conversar com outro membro da igreja e falar, olha que legal que eu aprendi da infância de Jesus. Isso não vai te levar para lugar nenhum, tá? Que bom que se você souber, maravilhoso. Porque vai te Agora, ajudar, né? fé, arrependimento, batismo e guardar os mandamentos, né? É o que você está aprendendo lá no templo, né? Sobre os convênios e ordenanças que você faz lá. É isso sim que vai fazer com que um dia tu possa voltar e voltar com a tua família à presença de Deus. É isso que vai te dar a revelação, pô. Vai te dar o alicerce ali, né? Das escrituras, guardar os mandamentos, o básico que você falou agora, os princípios, né? Vai nos dar alicerce, né? Pra gente receber as coisas que a gente precisa receber. Porque, tipo, pra mim especificamente, eu acredito muito nisso. Que não é difícil a gente receber a revelação. É difícil a gente colocar em prática a revelação. Porque, ó, a partir do momento que você ora de joelhos, como você falou, a partir do momento que você vai pro templo, a partir do momento que você jejua, que você ora, que você serve da igreja com todo o coração, você vai receber uma resposta, você sabe? A gente acontece com a gente todos os dias, pô. Entende? Mas a parada é, será que eu coloco em prática aquilo que eu recebo? Né? Entende? Então, pra mim, é muito claro isso. Não é difícil nós recebermos revelação. O Senhor tem uma... Cara, se você for abrir a biblioteca da Evangelho aqui, tem um arsenal de coisas, de discurso lá, porrada de manual pra gente estudar as escrituras. Porque a gente não estuda? Procrastinação, porque a gente não quer mesmo, né? Tem todo sábado do quê? Tem instituto. Porque a gente não vem? Ah, porque eu não quero, eu prefiro ir pro rolê ali com meu amigo. Cara, o tempo funcionar todos os dias, de terça a sábado, porque eu não vou? Poxa, entende? Outras Então, prioridades. tipo, cara, o Senhor sempre tá nos abaixo. Sempre somos misericordiosos com a gente. Só que depende muito da gente. Ele não vai pegar aqui, Laurinha, bora. Poxilho, bora ali pro instituto. Ele não vai fazer isso com a gente. O Senhor, ele quer que a gente haja. Então, a revelação é o segredo de tudo. Nós Mas, porém, tivemos uma- temos que ter o alicerce. Aprender a reconhecer a voz do Senhor. Mas aí eu lembrei do vídeo do Léo que falou justamente, não é só simplesmente reconhecer a voz do Senhor, mas a gente está disposto a ouvir a voz do Senhor e seguir, né? Porque a gente realmente tem tudo aqui na palma das nossas mãos, né? As escrituras, manuais, muitas coisas que podem nos ajudar. Mas se a gente não tem a humildade de realmente aplicar aquilo na nossa vida e melhorar cada dia como pessoa, então a gente não tá fazendo bom proveito disso que o Senhor nos deu. A gente tá só. A voz do Senhor tá entrando por um ouvido e saindo por outro. E a gente não tá progredindo e não tá O melhorando. que é, né, doutrina profunda? Aí eu lembrei que um rapaz, né, um recém-converso, ele mal entrou na igreja, foi batizado e já estavam dando para ele Jesus o Cristo, não sei o quê. Eu digo, pronto. É exatamente isso, são essas 5 coisas. Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. E eu tive uma experiência numa aula que eu dei para membros novos na época, onde eu simplesmente fui assim, na cara e na coragem, mas orei bastante a respeito. Ó, Senhor, hoje o tema é livre, então é contigo. Eu já li várias coisas, é contigo. E veio exatamente essas cinco coisas aí. E foi uma aula em que eles saíram de lá bem edificados. Mas como a Laura estava perguntando sobre essa questão, né, de como é que a gente aplica de fato isso, essa preparação, ela gostou de uma coisa que eu falei para ela, que o Léo também já falou. A gente precisa, né, viver a lei do dízimo, ofertas. Eu coloquei também em relação a coligar Israel ativamente, né, ministrar a maneira do Senhor, uma aproximação maior da Trindade ali, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no templo, quando você frequenta de fato o templo, o arrependimento diário e fazer valer a expiação. Agora, vamos entender um pouco isso aí, né? Vamos entender um pouco isso aqui, né? O que é participar ativamente da coligação de Israel? Já falamos aqui. Templo, história da família e obra missionária, né? Será que eu estou apenas orando para os missionários encontrarem as pessoas? Não é o correto. Eu vou orar para eles encontrarem. Ou não, eu tenho que levar as pessoas para ele, né? E quanto à história da família, né? Será que alguém que está entrando agora na igreja, eu estou disposto mesmo a chegar com ele? Irmão, vamos lá na sua árvore e tal, começar a trabalhar com ele, ali, a família dele, pai, mãe, tudo. Será que eu estou de fato interessado? Eu estou disposto a fazer isso aí, né?
O fazer valer a expiação. A expiação é um assunto um pouco complexo. Não são todas as pessoas que sabem profundamente o que é. Inclusive, eu preciso aprender muito sobre expiação. Mas uma coisa eu aprendi sobre expiação. E fazer valer a expiação é, de fato, você que assumiu um compromisso com o Senhor durante o batismo. Você foi ao templo, né? Recebeu suas investiduras, às vezes foi selado no templo com a sua família. Você, de fato, manter aqueles convênios ali. Manter, custe o que custar e doe quem doer. Isso eu sempre disse. Isso eu sempre disse. Se alguém da minha família quiser ir para a igreja, legal, vai ser muito bom. Mas se não quiser, eu vou. E se quiserem me seguir, legal. Então, às vezes, é assim. Você tem que ver o que é o melhor. Até quando eu fui batizado numa pressão incrível. Eu fui numa pressão incrível mesmo. Mas eu senti que eu deveria fazer aquilo. E hoje minha família, meus irmãos e irmãs, eles veem isso como um ponto positivo para mim. Tá entendendo? Então, você fazer valer a expiação é você ter um convênio com o Senhor e você lutar mesmo para cumprir aquele convênio. Você lembra que eu disse agora com o envolvido e o comprometido? Tem essa diferença, né? Então, se eu tenho alguma coisa para sugerir para os jovens, para as pessoas, não seja envolvida no Evangelho, seja comprometida com ele. E comprometer-se é isso, amigo. Te convidam para a limpeza da capela? Esteja lá, né? Tô dentro. Qualquer coisa da igreja, né? Tava ali, vai. Exatamente. Então, se apresenta, vai. Esteja disponível, né? Seja curioso, né? E eu até costumo dizer assim, se você não está sentindo o desejo, vá. Vá, porque quando você estiver lá, você vai sair de lá outra pessoa. Ah, tá chovendo. O que é isso? Lembra do arco de neve? Sim. Era de quê? De aço. Quebrou. Quebrou. O que ele fez? Fez um De madeira. madeira. de madeira. E tem neguinho aí que não vai para a capela porque o carro Quebrou. quebrou. Meu amigo, vai de ônibus. Ah, não dá, vai a pé. Eu conheci muitas pessoas que levavam Tem até família. Uber aí, né? Tem até Uber agora, Tem né? Uber, tem carona. Às vezes você liga para alguém, meu amigo, você vai para lá, dá para eu ir contigo? Mas olha, não adianta querer trazer justificativa Sim. para não estar presente. Se tem uma sugestão que eu dou, não procure desculpa, vai e faça. Porque essa semana, né, um amigo meu, ele chegou a falecer, né? Na nossa estaca. Um amigo muito, muito querido nosso. Era o irmão John Max, né? Então ele era motorista de aplicativo. E aí ele trabalhava à noite, né? E aí, tipo, 4 pessoas entraram no carro dele e anunciaram um assalto, né? Em um momento, fizeram o trajeto. E aí começaram a fazer gestão na cidade. E aí, em um momento lá, atiraram nele. E aí, um tiro, né? Fez com que ele perdesse a vida dele, né? Então, foi muito triste pra nós. Mas a gente compreende um pouco do plano de salvação, né? E lendo esse discurso me deu um conforto. Essa parte bem aqui, ó. A morte é um elemento necessário de nossa existência eterna. Ninguém sabe quando virá, mas ela é essencial ao grande plano de felicidade de Deus. Graças à expiação do Senhor, a ressurreição final é uma realidade. E a vida eterna é uma possibilidade para toda a humanidade. Essa possibilidade se torna realizada à medida que obedecemos às leis de Deus. Então, ele se foi, né, mas deixou um legado muito importante. Eu tipo, conheço muitas pessoas, mas aquele homem ali, aquele homem, cara, ele foi um homem que ele foi preparado de verdade. Ele era um cara extrovertido, alegre, muito feliz, animado, não hesitava em servir, né? Qualquer momento que você ligava pra ele e falava, irmão, tô lá, o que tu falava pra aquele irmão? Tá aqui, né? Então ele pra mim foi um exemplo de uma pessoa que viveu de fato a evangelho aqui na Terra, né? E é muito triste saber que é da forma que ele morreu, né? Daquele jeito. Quem não merecia, mas quem sou eu pra falar da maneira que uma pessoa deve morrer, né? Mas eu sei que o evangelho ele pode dar esse conforto pra nós, pra familiares e amigos. E eu sei que um dia a gente vai se ver, né? Então a parte da preparação é de se preparar agora, né? De se arrepender agora, fazer o que tem pra fazer agora, não esperar o... Porque amanhã pode estar demais, pô. Né? Amanhã pode estar demais, como eu estava comentando no começo desse podcast, né? Então eu sei realmente que Cristo vive e que à medida que nós preparamos agora, como jardineiro, né? Ele cuidava das plantas, cuidava do jardim como se fosse naquele momento que o jardineiro ia vir, agora. Mas dele estava tudo perfeito. Não sei se foi no final de 2022 ou
na conferência de 2023 da Estaca Ponta Negra, eu aprendi algo bem interessante com o Ida 70 Queiroz. Nessa conferência da Estaca participou o Helder Genaro, que também era 70, né? E em dado momento ali na conferência, o Helder Genaro pediu para que o Helder Queiroz falasse sobre profetas. E assim, se cada um de nós de repente for chamado para dar um discurso sobre profetas em cima da hora, ali na Sacramental, eu acho que todos nós aqui vamos falar alguma coisa. Mas ele falou com maestria. Ele falou como se ele tivesse de fato se preparado para aquele momento, para aquele discurso sobre profetas, né? Provavelmente ele estudou muito sobre profetas, provavelmente ele tinha de repente um discurso guardado sobre profetas, né? Mas ele falou com maestria, ele estava preparado para aquele momento. Eu tenho certeza que se fosse dízimo, se fosse a palavra de sabedoria, se fosse qualquer um outro tema, o Helder Queiroz também falaria com maestria, porque ele estava preparado, né? E nós falamos sobre vários tipos de preparação, né? E incluindo a preparação de repente nós morrermos hoje ou amanhã, e o que nós fizemos, o que nós nos arrependemos, né? Qual foram nossas escolhas. Mas enquanto membros da Igreja de Jesus Cristo, qual é a nossa preparação para que a gente possa ajudar outras pessoas desse lado e do outro lado do véu a também conhecerem e se aproximarem mais a chegarem a Cristo. Eu aprendi muito sobre isso hoje com esse discurso, de que é o meu dever compartilhar sobre o Salvador em todos os momentos. É o meu dever de me preparar, assim como o irmão Portilho fica lá escrevendo, né? De me preparar para que eu possa ser uma luz para as outras pessoas, que eu possa ser um exemplo, para que não só os meus familiares, né, mas para que outras pessoas também, através de mim e de alguma forma, possam ter o desejo de se achegar mais ao Salvador, né? De tudo que foi falado aqui, só foram 2 discursos excelentes, né? Eu, inclusive, quero até ler de novo. Principalmente esse aqui, encarar o futuro com fé. A gente falou lá sobre estresse, depressão, ansiedade, né? E fica o convite aí para cada um de nós encarar o futuro com fé, nos preparando a cada dia para encontrar com o nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, que possamos, deste dia em diante, fazer com que nosso coração esteja repleto de amor. Que possamos caminhar a 2ª milha e incluir em nossa vida os solitários e deprimidos e os que sofrem por alguma razão. Que alegremos alguém que se encontre triste e que possamos fazer alguém mais feliz. Que vivamos de forma que, ao ouvirmos a convocação final, ele quer dizer aqui, ser chamado para o outro lado do véu. Tá? Não tenhamos sérios arrependimentos, nem algum negócio inacabado, mas para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu testifico a vocês, irmãos, de que mesmo na nossa imperfeição, nós somos imperfeitos e não vamos ser perfeitos nesta mortalidade, nós sabemos disso. Mas nós podemos, diariamente, perguntar ao Senhor: em que eu posso mudar hoje? E essa mudança, muitas vezes, ela vai acontecer quando eu faço uma outra pergunta: quem precisa de mim hoje? E ele vai responder. E se eu estender as mãos para aquela pessoa que ele responder, certamente ele vai me ajudar muito mais, mas muito mais mesmo, a progredir temporal e espiritualmente. Hoje eu passei o dia pensando no que eu estou fazendo, no legado que eu estou deixando, se porventura eu precisasse passar por essa porta da morte, né? Eu fiquei pensando na realidade, no que eu estou oferecendo, se eu fiz algo por alguém hoje, se eu sorri hoje, se eu amei as pessoas hoje, se eu dei o meu melhor hoje.
E não amanhã, mas hoje. E eu realmente sei que o Pai Celestial ele nos ama, eu sei que ele quer que a gente seja a nossa melhor versão. Que a gente olhe pra trás e não sinta arrependimento por algo inacabado. Porque algo inacabado é realmente uma tragédia na nossa vida. Então, eu só queria realmente testificar disso e dizer que eu sou muito grata pela oportunidade que tive de compartilhar a mesa com vocês hoje, pelo espírito que a gente sentiu aqui. Tenho certeza que de alguma forma isso ajudou alguém, como me ajudou.